Lição 2. A sutileza da banalização da graça. Nesta lição, temos o propósito de analisar a graça de Deus no seu sentido bíblico, histórico e contemporâneo. Não há salvação sem a graça de Deus. Esse favor imerecido prova que o ser humano não tem capacidade em si mesmo para salvar-se. Entretanto, a graça também não é uma licença para pecar, como, infelizmente, muitos fazem pensar. Atentemos para o ensino da Bíblia a respeito de tão importante assunto. Parte 1. Compreendendo a graça. Inicialmente precisamos saber que a graça não é uma reação de Deus a alguma atitude humana. Sua origem é divina. Ela parte de Deus de modo unilateral. Não há nada que possamos fazer para aumentá-la ou diminuí-la. A melhor definição para a graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia. A Bíblia afirma que não há um justo, nem um sequer. Essa é a posição bíblica sobre a graça divina, totalmente procedente de Deus e completamente não merecida pelos homens. Parte 2. A graça no contexto bíblico. Todas as escolas teológicas concordam que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, tendo liberdade de escolhas. Quando ele pecou, ele o fez de forma livre e voluntária, trazendo graves consequências sobre toda a humanidade. O pecado separou terminantemente o homem de Deus. Todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado. E mesmo que originalmente tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem agora, por si próprios, chegar a Deus. A corrupção do pecado atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito. Isso prejudicou todas as suas faculdades, intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Chamamos isso de depravação total. Portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus, sem o auxílio da graça divina. Mas, como afirma a Escritura, onde o pecado abundou, superabundou a graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens, a graça é extensiva a todos os homens. Contudo, isso não significa que todos, independente de credo, religião, arrependimento ou comportamento, serão salvos. Significa que ela é estendida a todos os homens. Aqueles que se arrependerem e confessarem a Cristo serão salvos. A graça é oferecida a todos, mas se torna eficaz somente na vida daquele que se arrepende e crê em Cristo. Parte 3. A graça no contexto da Reforma. Durante a Idade Média, a doutrina da salvação pela graça foi sendo gradualmente corrompida. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé, tornando a salvação meritória. Logo, no início do século XVI, a Reforma Protestante surge como uma restauração da doutrina bíblica da graça. Firmada sobre 5 princípios, a Reforma levanta a bandeira da graça salvífica como sola gratia. É pela graça somente que somos salvos. A restauração da doutrina da graça traz à tona o debate de séculos anteriores sobre a participação humana. Apesar de a salvação não ser meritória, e a graça ser uma dádiva divina incondicional, as Escrituras permitem a leitura da obra da salvação de 2 maneiras distintas, o monergismo e o sinergismo. O monergismo considera que a salvação pela graça atua de modo completamente indiferente à resposta humana. Deus opera do começo ao fim sem necessitar da permissão do homem, visto que esse jamais aceitaria o auxílio divino para sua salvação. Entendem equivocadamente a depravação total e a morte espiritual da raça humana. Essa forma de interpretar a Bíblia lança dúvidas sobre o amor de Deus pela humanidade, pois o destino dos perdidos torna-se parte da decisão divina de não agir neles. Já o sinergismo defende que Deus faculta ao homem a opção de aceitar ou rejeitar a graça, que alguém, ao ouvir o Evangelho, recebe capacidade para escolher crer ou se manter na perdição. De tal decisão resulta o veredito para a eternidade, céu ou inferno. Como a graça permanece imerecida, e ela é a fonte da salvação, segue-se que a leitura sinergista confirma a salvação como ato não meritório para o homem, mas que a perdição é fruto de sua completa decisão. Ficam resguardados a soberania de Deus, seu amor e sua justiça. Parte 4. A graça no contexto contemporâneo.
Já há bastante tempo que a literatura evangélica trata a vida cristã nominal ou mundanizada com o nome de graça barata. Essa graça barata é ensinada por alguns defensores de uma teologia deturpada, que pregam uma vida sem compromisso com Deus, bastando uma leve simpatia pelo Criador. Isso pode ser comprovado pelo fato de que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Poucas igrejas têm sustentado a necessidade de uma vida santa para honrar a graça recebida. O apóstolo Paulo defendeu o alto valor da graça divina, ao afirmar que fostes comprados por bom preço. 1 aos Coríntios 7:23. A salvação é de graça, porém seu preço custou muito caro. Note que outra pessoa pagou por nós e que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Conclusão: o advento da graça é a maior prova do amor de Deus pela humanidade. Ela é preciosa porque é uma iniciativa de Deus para salvar o homem pecador. Por isso, não podemos banalizar a graça divina. Ela revela um alto preço que foi pago pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.